Terceiro volume da obra Iluminados pela luz racional. E a luz verdadeira do animal racional é a luz racional que desconheciam. E hoje, todos conhecendo o porquê que assim são, o porquê que o mundo elétrico e magnético assim é, de onde vieram, como vieram, passando por estas eternidades todas, e por que vieram, e para onde vão, e como vão, conhecendo a sua verdadeira luz, que é a luz racional, adquirida pela persistência na leitura. E assim, iluminados pela luz do próprio natural, vão ver tudo quanto é de racional. Daqui da Terra, iluminados pela luz racional, estão ligados à planície racional, lugar de origem de todos. Estando ligados à planície racional, com a luz racional, daqui de baixo, vê tudo da planície racional. Vê os habitantes, se entende com eles. Vê o racional superior, daqui da Terra. E como estão iluminados pela luz do elétrico e magnético, estão vendo o Sol, estão vendo a Lua, estão vendo as estrelas e tudo, enfim. E ligados com a luz do seu verdadeiro natural, que é da planície racional, estão vendo daqui de baixo tudo lá em cima, porque estão ligados com a luz do seu verdadeiro natural, do seu mundo de origem, lá de cima, da planície racional. Então, ligados por esta luz de lá de cima, aqui embaixo vê tudo lá em cima. E dentro desta luz, então, descem os habitantes bem dentro da casa da pessoa. Fazem conferências com a pessoa. A pessoa vê perfeitamente, se entende perfeitamente. Todos os esclarecimentos precisos, porque está ligado pela luz à planície racional, o seu lugar de origem. Então, aí, a pessoa está ligada à eternidade, se entendendo com os eternos, conversando com os eternos, fazendo conferências com os eternos, por estarem ligados por sua luz verdadeira ao seu mundo de origem, o seu mundo verdadeiro, a planície racional. E daí, vivendo aqui na Terra racionalmente, até a extinção do corpo em matéria, e vindo o fim deste encanto, que para todos é um enigma, por estarem encantados aí neste mundo sem saber porquê. Ninguém sabia o porquê estavam aí vivendo neste mundo. Então, este mundo não passava de um encanto sim, porque nunca ninguém deu solução deste mundo, desta formação ser assim. Ninguém nunca soube como foi feito, nem ninguém nunca soube como foi feito o mundo. E por não saberem nada, estavam aí encantados dentro deste encanto e julgando que tudo isto tinha que ser assim mesmo. Na mesma hora, se contradizendo, por não saber ao certo como tudo isto foi feito, nem de que foi feito, nem como todos foram feitos e de que foram feitos. Então, estavam aí sem solução de si mesmo e sem solução deste mundo, vivendo sem saber porquê e morrendo sem saber porquê, nesta vida de aventuras, nesta vida de experiências sem fim, por viverem no mundo sem saber
o porquê do mundo assim ser. Então, hoje, todos os esclarecimentos do porquê de tudo, desta fonte de perdidos, sabendo de onde vieram e por que vieram, e que fizeram para assim estarem, para assim serem, para assim ficarem. E hoje, sendo cientes deste encanto e cientes do desencanto. E agora chegou a luz racional na Terra, a luz verdadeira do animal racional, do seu mundo de origem, a planície racional. A sua base de origem é a planície racional, onde estão os demais com seu progresso de pureza, voltando todos à sua base de origem, pelo conhecimento da imunização racional. Agora, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo, sabendo que não são daí, deste mundo do elétrico e magnético. Agora, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo, que é a planície racional, de onde todos saíram e como saíram. Agora, todos conhecendo qual é a sua verdadeira luz. A verdadeira luz do animal racional é a luz racional do seu mundo de origem, que é a planície racional, a base e a origem deste antimundo do elétrico e magnético. E assim, todos agora, convictos e cientes que estavam sendo iluminados por uma luz que não lhes pertenciam, a luz do elétrico e magnético. E por não pertencer esta luz ao animal racional, é que o animal racional tinha que sofrer muito por estar sendo iluminado por uma luz que somente o prejudicava. E assim, hoje, conhecendo e sabendo o porquê eram prejudicados pela luz do elétrico e magnético, hoje, sabendo que esta luz é a causa de todas as ruínas do corpo e todas as ruínas da vida. Hoje, sabendo o porquê destes feitos sobre o animal racional. Porque o animal racional desconhecia a sua base de origem, e por não conhecer a sua base de origem, é que julgava e pensava que a luz do elétrico e magnético lhe pertencesse, por não conhecer a sua base de origem, nem muito menos a base de origem deste antimundo. Então, julgavam e pensavam que a vida fosse esta mesma, pensando assim inconscientemente, por desconhecer o porquê da vida e por desconhecer o porquê deste mundo ser assim e de tudo assim ser. Então, ficavam julgando ao seu modo de ver, ao seu modo de imaginar, e sabendo e vendo que nada estava certo, e assim, vivendo na incerteza de tudo, experimentando tudo para ver se dava certo ou não. E hoje, conhecendo o porquê de tudo isto, dizendo: quanto tempo perdido de lutas, que parecia que não tinha mais fim, porque não conheciam o princípio e muito menos o fim. Não conheciam o princípio de tudo para então conhecer o fim. E hoje, vendo e sabendo que a luz verdadeira do animal racional é a luz da base de sua origem, a planície racional. E hoje, conhecendo o porquê assim são, o porquê assim ficaram, e porquê ficaram sem terem conhecimento da base da sua origem. Então, a luz do animal racional,
é a luz racional, e a luz do animal irracional é a luz do elétrico e magnético. Qual é a base de origem do animal racional? A planície racional. E assim, todos equilibrados racionalmente e iluminados por sua luz verdadeira, de animais racionais, vivendo racionalmente. Vivendo racionalmente e tudo se multiplicando de bem para melhor sempre. Enquanto viverem aí, em cima desta terra, enquanto vida tiverem no elétrico e magnético, tudo de ruim e de mal sempre, mas com sua verdadeira luz, da base de sua origem, tudo de bem para melhor sempre. E então, todos, é claro, que vão querer a sua luz verdadeira, a luz do seu verdadeiro natural de animal racional. Ninguém vai querer a luz do elétrico e magnético, porque é uma luz que não pertence ao animal racional. Até então, viviam sendo conduzidos por esta luz, por desconhecerem a sua verdadeira base de origem, a planície racional. E agora, conhecendo, todos vão querer a sua verdadeira luz, do seu verdadeiro natural, do bem puro, a luz que só faz o bem, que só governa todos para o bem, a luz que elimina todos os males do corpo e todos os males da vida, a luz pura, racional, pura, limpa e perfeita da planície racional. Então, todos vão querer a sua verdade. Agora, por meio do conhecimento da base de origem de todos, vão então adquirir a sua luz verdadeira, a luz racional, a luz do animal racional. E uma vez iluminados por sua verdadeira luz, da base de sua origem, ficam todos aqui debaixo, olhando lá para cima e vendo grande parte da planície racional e seus habitantes, e se comunicando com eles, porque estão sendo iluminados pela luz da sua base de origem. Uma vez iluminados pela sua verdadeira base de origem, é claro que tem que ver a sua base de origem, como aqui estão, vendo o sol, a lua e as estrelas, porque estão sendo iluminados pelo sol. E assim, vão ficar depois de iluminados pela luz de sua base de origem, que é a planície racional. Uma vez a luz vindo de lá, daqui debaixo, enxergarão tudo lá em cima. Nasce a vidência do verdadeiro natural de animais racionais. O animal racional, iluminado por sua luz verdadeira racional, está claro que vê tudo o que é de racional e se comunicará com os habitantes da planície racional. Isto basta somente para conhecer o que é imunização racional. Não é preciso que a pessoa seja santo ou puro, porque na matéria não há puros. A matéria é uma coisa podre. Trata-se da origem de todos, da origem do ser. Ser o quê? Animal racional. Por agora conhecerem a sua base de origem, a planície racional. Todos são oriundos da planície racional. E para conseguir, basta ler todos os dias, para conhecer o que é imunização racional. Então, todos de parabéns, de posse da sua verdadeira luz, a luz racional
dos animais racionais. E assim, brilhantemente vivendo, racionalmente vivendo, e o equilíbrio de todos e o equilíbrio do mundo. Não existe bem maior do que este. Este é o bem maior do mundo, a luz racional, a luz dos animais racionais, a luz da planície racional. A luz racional está na terra para todos os animais racionais. Esses, por estarem vivendo sob os efeitos de uma luz que não lhes pertenciam, é que se tornou a vida de todos um inferno. Por estarem sob a influência de uma luz que não lhes pertenciam, por não pertencerem a essa luz, eram prejudicados por ela, por desconhecerem a sua verdadeira base de origem, a planície racional, o mundo que deu consequência a este antemundo. E assim, todos felicíssimos para o resto da vida, sob os efeitos da sua verdadeira luz, a luz racional. Está aí o conhecimento racional, provando que a luz racional está na Terra. E então, tratem de conhecer o que é imunização racional, para ficarem sob os efeitos de sua luz verdadeira, do seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos, que se deformaram em animais racionais. Então, racionalmente tudo é, e irracionalmente nada é. Racionalmente tudo são, e irracionalmente nada são. Irracionalmente nada é. Racionalmente tudo são, e irracionalmente nada são. Irracionalmente nada são, porque nunca souberam o porquê deste nada, nunca souberam o porquê assim são, nunca souberam porque o mundo assim é, e por isso, irracionalmente, nada são, e racionalmente, tudo são. Irracionalmente nada são, porque viviam quase iguais aos irracionais, porque os irracionais veem que desconhecem a sua base de origem. Os irracionais é que desconhecem o porquê assim são, porque o mundo assim é. Portanto, vivendo com a luz do elétrico e magnético, viviam irracionalmente deste jeito, horrivelmente. Portanto, racionalmente tudo são, porque sabe descrever a razão de seu ser, e a razão de todos os seres, e a razão do mundo assim ser. Racionalmente, sabe e conhece o porquê aí estão vivendo, sabe o porquê deste mundo, o porquê desta deformação, o porquê todos assim são, o porquê o mundo assim é. Racionalmente, conhece todos antes de ser assim como estão, e o porquê assim são, e de onde vieram e como vieram. Racionalmente, conhece e sabe a razão de tudo e de todos, a razão de assim serem, a razão deste mundo assim ser, a razão do porquê assim ficaram, a razão de onde saíram, de onde vieram. Racionalmente, tudo é. Racionalmente, tudo são. São o quê? Conhecedores da origem do mundo, da origem do seu ser, da origem da geração, criação e formação. Por isso, racionalmente, tudo são,
e irracionalmente nada são. Porque os irracionais não conhecem a razão de coisa alguma, não conhecem a razão do seu ser, nem a razão do mundo assim ser. Portanto, hoje, a satisfação completa de todos conhecerem este translado todo, estas revelações todas e essas repetições todas, muito necessárias a essas cabeças duras, em ser explicado de vários modos, de várias maneiras, para possibilitar todos a entenderem, porque o bicho, o animal, é muito confuso, e para os confusos é que estão todas essas repetições, assuntos repetidos de vários modos, de várias maneiras e de várias formas. Como quem diz, se não entender de um jeito, entende de outro. Se não entender de uma maneira, entende de outra. Se não entender de uma forma, entende de outra. O ser animal racional é muito confuso, e essas repetições são para os confusos, ao passo que para outros não. Mas o mundo é muito grande, e as interpretações são todas diferentes. Para que haja uma boa coordenação do que é racional, tem que ser repetido assim, desta maneira, para os confusos. E assim, depois de conhecer com convicção, saber expor o que é imunização racional, então sim, começa a ver a sua verdadeira luz, a luz racional. A luz da base de sua origem, a luz verdadeira do animal racional, a luz que ninguém nunca pensou existir, porque viviam aqui encantadamente. Julgavam e pensavam inconscientemente que a vida fosse esta mesma e que isto aqui não tivesse fim, fosse assim eternamente. E hoje estão vendo que é tão diferente as épocas e o tempo. Tudo vai chegando aos seus lugares e tudo vai mudando, como agora estão vendo a modificação que vão fazer de animal racional, perdidos aí dentro do fogo elétrico e magnético, e desligando esse fluido elétrico e magnético do corpo do animal racional, e ligando com a sua luz de seu verdadeiro natural de animais racionais, a luz racional da planície racional. Então aí o equilíbrio é outro, o equilíbrio é racional, porque são desta origem, são deste ser, e por isso são animais racionais. E assim, que modificação vão fazer todos, para o bem de todos, para a felicidade de todos, para o equilíbrio de todos, por conhecerem a sua verdadeira base de origem e a sua verdadeira luz, a luz racional dos animais racionais. Então aí, tudo dando certo na vida de todos, porque todos serão orientados pela sua base de origem, a planície racional. A luz racional, para o animal racional, enquanto não forem imunizados, não poderão ver, porque estão sob a luz do elétrico e magnético. Só depois que conhecerem o que é imunização racional e forem imunizados, então sim, aí debaixo verão a luz racional, pois não conhecem o que é imunização racional. Como é que já querem ver a luz? Pelas insignificantes vezes que leu,
é preciso que tenha a convicção do conhecimento, tenha o amadurecimento, saiba expor, explicar, estudar, definir, divulgar o que é imunização racional. Então, sim, aí está imunizado. Começam a ver a luz racional, a luz do verdadeiro natural do animal racional, a luz da base de sua origem, a planície racional, onde lá estão os racionais, puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Tão fácil e muito simples em adquirir a luz, é só conhecer, e para conhecer, é preciso persistência na leitura. Então aí vão ver a luz racional e passam a ser iluminados pela luz da sua verdadeira base de origem, de racionais puros, limpos e perfeitos. A luz racional é a luz do desencanto, é a luz da planície racional, é a luz verdadeira dos animais racionais. E quando se imunizarem, então, serão todos iluminados por a sua verdadeira luz racional, da base de origem de todos, de onde todos vieram e para onde todos retornarão. Esta é que é a luz verdadeira dos animais racionais, a luz racional, a luz do seu mundo de origem, a planície racional. Uma vez adquirindo a sua verdadeira luz, por meio do conhecimento da imunização racional, enxergarão grande parte da planície racional daqui de baixo. Vão ver tudo lá em cima, por estarem iluminados pela luz de cá de cima, a luz racional. Então, se entenderão com os habitantes aqui de cima, receberão todos os esclarecimentos precisos para o equilíbrio aí desta vida, por receber todas as orientações precisas da planície racional. Então aí a vida se modificará, porque a luz é outra, a luz é racional, e o progresso será racional. Vivendo racionalmente, por estarem sendo iluminados pela verdadeira luz, da base de sua origem, de animais racionais. A luz solar é, como já sabem, deformada, feita das virtudes dos corpos anteriores a este, que foram perdendo, se reunindo, daí se deformando desta maneira. Então, a luz solar é a luz dos bichos, dos animais irracionais. É a luz deformada, a luz que sempre conservou esta deformação de mal a pior sempre. Todos de mal a pior sempre, devido, em primeiro lugar, o progresso da degeneração. A degeneração de tudo, a degeneração dos seres, até vir a extinção dos seres, pelo progresso da degeneração. Tudo que se degenera, diminui. A multiplicação da degeneração ia chegar a um ponto da extinção dos seres, pela multiplicação da degeneração. Tudo que se degenera, diminui, e diminuindo, e assim se multiplicando, e acabar tudo em nada. Vindo então a extinção dos seres pelo progresso da degeneração. Então, a luz solar é uma luz que sempre manteve a multiplicação da degeneração. É a luz deformada, a luz dos encantados.
por desconhecer o porquê de todos os seres, o porquê de todos os seres assim serem, do porquê de tudo assim ser, do porquê deste mundo assim ser, é que pensavam que tudo tinha que ser assim mesmo, por não saber, por não conhecer o porquê de tudo existir, ser assim como é. E por não conhecer, adotavam e tinham mesmo que adotar tudo assim como está, por não conhecer e não saber o porquê do mundo, e o porquê dos seres, e o porquê do seu ser. E por desconhecer, pensavam que a vida fosse esta mesma, mas, na mesma hora, sentindo que a vida não podia ser esta mesma, por ser uma vida externa. Sim, uma vida externa. Externa, sim, porque na mesma hora que estão com vida, de um momento para o outro, são desterrados desta vida, sem saber porquê. Então aí existia a dúvida: não somos daqui deste mundo, e por não sermos daqui, estamos aqui de passagem, cada qual fazendo aqui a sua insignificante passagem, e não sabemos o porquê disto, não sabemos o porquê desta natureza tão ingrata, que nos proporcionou esta vida que ninguém se conforma, porque ninguém se conforma com a morte. Ninguém se conforma de perder a vida. Esta é uma vida que conservava estes mistérios todos, e ninguém nunca pôde solucionar. E hoje, tudo solucionado aí a contento, o porquê desta vida ser assim como é, e o porquê deste mundo ser assim, para o encantado, misterioso, enigmático, vivendo no mundo, sem saber o porquê vivem, vivendo no mundo, sem saber o porquê deste mundo, vivendo com esta vida assim, sem saber porquê dela ser assim. E hoje, sabendo e vendo, e conhecendo o porquê que assim ficaram deste jeito, sem nada conhecer de si verdadeiramente, e sem nada conhecer deste mundo verdadeiramente, porque se deformaram em animais racionais. Um animal não tinha e não tem condições de conhecer a sua origem, de conhecer a si mesmo, por ser animal racional. Por ser animal, não tinha condições de conhecer o porquê do mundo, o porquê de tantos feitos, o porquê desta vida aparente. Por serem animais racionais, não tinham condições de se libertar, por serem animais racionais deformados. A deformação sendo de uma tal maneira que o pensamento desenvolvido não dava, como nunca deu, condições para descobrir a origem do seu verdadeiro ser, e nem a origem do mundo. E assim estavam presos ao encanto, sem condições de solucionar a origem de toda a formação, por serem seres encantados. Encantados quer dizer seres enigmáticos, seres misteriosos. Estavam aí fechados por serem animais racionais. Agora, sendo libertados pelo racional superior, que é um habitante da planície racional, desencantando todos, mostrando o princípio e o fim deste encanto, e o princípio e o fim de todos esses feitos deformados,
deste encanto pavoroso. Hoje, conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, que é a planície racional, e sabendo e vendo como vieram parar aqui dentro deste buraco, olhando lá para cima, sem saber e descrever coisa alguma do certo, do porquê de todos esses feitos que existem neste mundo. Agora, com todas essas revelações do porquê deste tudo aparente que nada é, vendo que passeio angustioso que todos aqui vieram dar, por livre e espontânea vontade, sem saber que iriam assim ficar deste jeito, deformados, sem saber o porquê desta deformação. Hoje, conhecendo o princípio e o fim de toda essa trágica aventura, por livre e espontânea vontade, é que hoje estão aí à mercê de todas as vontades, é que muitas vezes ainda ficam perdendo tempo com coisas inúteis, porque pensavam que fazia muito bem o progresso da matéria. Não é o verdadeiro progresso da matéria, é o progresso do mal, em progredir com o mal ou para o mal, que vai de mal a pior, sempre procurando o bem e nunca encontrando, porque de maneira alguma pode encontrar o bem verdadeiro, e sim o mal. O progresso material é progresso do mal, e por isso tudo de mal a pior, falando em bem, procurando o bem, multiplicando o mal, por o progresso ser material, o progresso da multiplicação do mal, dos males, e não do bem. E por não conhecerem o verdadeiro bem, tinham mesmo que assim serem, à procura do bem, falando no bem, atrás do bem e nunca encontrando, por multiplicar sempre o progresso do mal, o progresso material. Então, o bem ficando sempre por encontrar, e hoje, sabendo e vendo o porquê de todos os males da vida e do mundo. E agora, por conhecerem a sua verdadeira origem, então sim, é que por meio da imunização racional, do conhecimento que aí está, do desencanto de todos e de tudo, vão adquirir a sua verdadeira luz, a luz racional. Todos iluminados pela sua verdadeira luz, da base de sua origem, a planície racional, onde pela luz, ser racional, todos progredindo racionalmente, muito naturalmente. E aí, então, fazendo modificação, que é a modificação do mal para o bem. Viviam mal, progredindo mal, e hoje, iluminados pela luz racional, todos indo bem e multiplicando o bem para melhor, por estarem iluminados pela luz racional, a luz verdadeira da base verdadeira de todos, é da planície racional. E a luz racional é muito fácil adquirir, basta conhecer o que é imunização racional, ficar amadurecido dentro do conhecimento racional. Então, ficará iluminado pela luz racional da verdadeira base de origem de todos. A imunização racional quer dizer munido do conhecimento e do porquê era encantado, munido de todo o conhecimento do porquê deste encanto, munido completamente de todas essas definições, de todo esse princípio desta formação encantada,
Então, imunização racional, munido do conhecimento do seu verdadeiro ser, de racional puro, limpo e perfeito, munidos de todo o conhecimento, de conhecer esta deformação e ficarem assim como estão, sendo animais racionais. Imunização racional quer dizer também unidos aos habitantes da planície racional, unidos ao seu mundo de origem, munidos de todo o conhecimento de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. Tudo isso quer dizer imunização racional.